Bom dia, meus amores do terceiro ano C. Hoje eu vou falar sobre a atividade que está na sequência didática 1 de matemática, no capítulo Geometria e Localização, nas páginas 5 e 6. Na página 5, propõe um desafio para você encontrar a janela de Pedrinho. Pedrinho está aqui. Ele está indo para casa. Então, ele vai entrar na terceira travessa à esquerda, no segundo prédio, no quarto andar. A janela do quarto de Pedrinho dá para a rua. Então, você vai desenhar o caminho que Pedrinho vai fazer até chegar no prédio onde ele mora e marcar a janela do quarto dele. Então, aqui está Pedrinho. Diz que ele vai entrar na terceira travessa. Então, nós temos primeira, segunda, terceira travessa. E que ele vai virar à esquerda. Nós temos direita, esquerda. No segundo prédio, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto prédio. No quarto andar, então, vocês vão contar as janelinhas. Janelinha do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar. E ela está de lado para a rua. Aqui nós temos a rua e aqui nós temos... Aqui está virado mais para a praça, tá bom? Encontrou a janela do Pedrinho, vai marcar um X, ok? Vai fazer o desenho e vai marcar um X na janela do Pedrinho. Aí nós temos a questão seguinte. Nós temos a questão da letra A, B e C, ainda na mesma página. Para chegar no prédio onde mora... Fazendo o trajeto sugerido, Pedrinho muda de direção quantas vezes? Ou seja, quando eu falo mudar de direção, significa que ele vai. Eu estou falando de esquerda ou direita, então Pedrinho está aqui. Para ele ir para lá, para a casa dele, ele muda de direção, ou seja, ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita? Quantas vezes? Então, você vai responder aqui. Ele muda de direção? Sim ou não? Quantas vezes? 1, 2 vezes, 3 vezes? Vai escrever. Questão B. Se Pedrinho entrar na primeira travessa à esquerda e logo em seguida à direita, quantas vezes muda de direção? Então, se ele entrou à esquerda e depois entra à direita, quantas vezes ele mudou de direção? 1, 2, 3 vezes? Quantas vezes? Então, ó... Se ele entrar na primeira rua, à esquerda, voltar para a direita, quantas vezes ele mudou de direção? Você vai responder. Questão C. Se Pedrinho não mudar de direção e continuar andando no mesmo sentido, vai encontrar do seu lado direito uma. Então, ó, ele vai seguir reto... Vai continuar andando no mesmo sentido. Gente, sentido ou seja, ele está indo ou voltando, subindo ou descendo, digamos assim. Então, se ele continuar na direção que ele está, aliás, se ele não mudar de direção, nem para a direita, nem para a esquerda, e continuar andando para frente como ele está, ele vai encontrar do lado direito o quê? Então, aqui está Pedrinho. Ele está aqui. Então, se ele continuar andando na mesma direção, não mudar nem para a esquerda nem para a direita, o que ele vai encontrar do lado direito? Vai encontrar isso, então você vai responder, tá bom? Vamos para a questão. Aqui está o mesmo, só para vocês terem uma noção direitinho, aqui está Pedrinho, né? Aqui, ó, está primeiro, segundo, terceiro e quarto prédio. Aqui está a igreja, o posto, a farmácia. Aqui nós temos a esquerda, aqui nós temos a direita, certo? E as 3 ruas, 1, 2, 3. Primeira, segunda e terceira travessa. Vamos para a questão seguinte. Atividade 6 da página 6. Veja o mapa do bairro da Felicidade, onde Lucas mora. Então, aqui está o Lucas e aqui está o bairro da Felicidade, o mapa do bairro. Então, nós temos aqui, ó, a Rua do Amor, nós temos a Rua da Alegria e a Rua da Amizade, nesse sentido.
E aqui nós temos a Rua da Ternura e a Rua da Paixão, que é bem mais curtinha. Nós temos aqui a escola, nós temos o Parque da Cidade, aqui nós temos as casas e aqui fica a igreja. Questão A. Se Lucas continuar na mesma direção até a próxima quadra, vai chegar a... Então, ou seja, direção, gente, se ele continuar no mesmo, né, não mudar nem para a direita nem para a esquerda. Então, se ele continuar na mesma direção até a próxima quadra, ele vai chegar a... Qual é o nome dessa rua? Ele vai chegar aonde? Você vai escrever aqui. Se Lucas caminhar pela Rua da Ternura e na primeira esquina, ó, vamos encontrar a Rua da Ternura é essa que ele está. E na primeira esquina, olha a primeira esquina, virar à esquerda, aqui nós temos a direita e aqui a esquerda é aqui. Vai estar na rua, qual é o nome dessa rua? Aqui à esquerda, você vai escrever aí. Ele mudou de direção? Sim ou não? Por exemplo, de direção que eu falo é direita e esquerda. Ele mudou de direção? Se sim, você responde e justifica. A questão seguinte, e se ele virar à direita, vai estar na Rua do Amor? Então, se ele virar à direita, vai estar na Rua do Amor? Então, ó, aqui, se ele virou à direita, vai estar na Rua do Amor? Sim ou não? Questão C. Ele marcou o encontro com Rui na esquina da Rua Ternura com a Rua Amizade. Olha a Rua Ternura aqui, olha a Rua Amizade aqui. Então, ele marcou com Rui na esquina dessas ruas, da Rua da Amizade com a Rua da Ternura. Marque um X no local do encontro. Então, você vai identificar o local, já praticamente respondi, e vai marcar um X, tá bom? Da esquina da Rua da Amizade com a Rua da Ternura, que é onde ele vai encontrar com Rui. Vamos para a próxima questão. Rui saiu da igreja e seguiu pela Rua Ternura ao encontro de Lucas. Em relação ao Lucas, Rui caminhou na mesma direção e mesmo sentido. Gente, ó, direção por exemplo, os dois estão, vamos dizer que você pegou um ônibus sentido centro. Então, ou seja, o sentido centro, ou o sentido bairro, né? Então, indo ou voltando, isso é sentido. E direção é quando eu viro à esquerda, eu viro à direita, tá bom? Então, Rui saiu da igreja e seguiu pela Rua da Ternura ao encontro de Lucas. Em relação a Lucas, Rui caminhou na mesma direção e mesmo sentido de Lucas, em direção diferente da de Lucas, mas no mesmo sentido, na mesma direção e sentido contrário de Lucas. Então, ó, vamos observar aqui. Tá dizendo que ele saiu da igreja e seguiu pela Rua da Ternura para encontrar Lucas. Então, ó, vamos ver aqui no mapa. Ele saiu da igreja, aqui está a igreja, ó, o xizinho aqui, na cruzinha. Ele saiu aqui da igreja e vai encontrar com Lucas aqui pela Rua da Ternura. Então, ele vai encontrar. Ele tá fazendo o mesmo sentido que Lucas? Lucas está indo e Rui está vindo, então é o mesmo sentido? Você vai responder sim ou não, vai pensar aí. E é na mesma direção? Os dois, eles vão se encontrar, vão virar para a esquerda ou para a direita? Não, né? Então é a mesma direção, porém é sentido diferente. Rui está vindo e Lucas está indo para se encontrar. Bom, aí a outra questão é parecida também, essa eu já respondi, né? A outra vocês vão responder. Ó, Rui mudou de ideia e resolveu ir à casa de Ana, virando na Rua Amizade à direita. Assim, Rui mudou. Só de direção, só de sentido, de direção e sentido. Então, vamos ver. Diz que Rui mudou de ideia e resolveu ir à casa de Ana, virando na Rua da Amizade à direita. Então, ó, Rua da Amizade à direita. Aliás, à direita aqui, né? Então, nós temos, ele saiu aqui da igreja, foi pela Rua da Ternura e foi para a Rua da Amizade à direita, ou seja, a casa de Ana é aqui.
Ele mudou de direção? Ele estava na direita e foi para a esquerda? Ou ele estava na direita e permaneceu na direita? Então, se ele não mudou de direção, não sei, você vai observar. E o sentido? Ao invés de vir para cá, ele foi para lá, ele mudou de sentido? Então, você vai fazer essa observação e vai responder. Se ele mudou só de direção, ele mudou só de sentido, ou ele mudou de direção e de sentido. Questão F. Lucas, então, com essa mudança de ideia do amigo, resolveu ir até o parque do bairro, caminhando pela Rua da Ternura. Portanto, ele mudou de direção à direita da Rua da Alegria, mudou de direção à esquerda na Rua da Alegria ou mudou de sentido na Rua da Ternura. Veja, Lucas resolveu ir até o parque do bairro, caminhando pela Rua Ternura. Então, ó, aqui está a Rua Ternura, aqui está Lucas e aqui está o parque. Então, se ele está saindo, aqui ele vai até aqui. Ele mudou de direção? Ele mudou de sentido na Rua da Ternura? Ou ele mudou de direção à direita na Rua da Alegria? Ou mudou de direção à esquerda na Rua da Alegria? Então, nós temos aqui a Rua da Alegria. Ele mudou à direita ou ele mudou à esquerda? Ele entrou à direita ou à esquerda do parque? Então, você vai fazer essa observação e vai marcar o X na opção correta. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.